gostaria também de parabenizar a Unicamp pela iniciativa da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, né, essa interação entre a crise ambiental que a gente vive e direitos humanos, ela é essencial e nada mais correto de que ela esteja dentro de uma instituição de ensino e pesquisa, né, então acho que a Unicamp foi muito feliz nessa iniciativa e todo o trabalho que vocês estão produzindo, né. Eu vou compartilhar também com vocês alguns slides, eu estava achando interessante acompanhando a apresentação da Gabriela, depois do Gilberto, como cada um puxou para um lado diferente, eu acho que vai ser uma mesa bastante interessante em termos da diversidade, né, das visões. Momento de suspense é sempre se o compartilhamento vai funcionar, peraí. Agora vai. Ok. Então, bom, novamente agradecendo o convite, eu talvez vou começar um pouco, a Gabriela mencionou bastante, né, essa transição entre chamarmos de mudança do clima, crise climática, emergência climática, eu começo com um marco, talvez, das negociações internacionais do clima, que é o Acordo de Paris, assinado em 2015, né, então lá se vão 7 anos, e cuja meta era manter a elevação da temperatura bem abaixo de 2 graus centígrados e buscar esforços para manter tal elevação, limitar esse aumento a 1,5 graus centígrados, né. E quando a gente fala de informação sobre mudança do clima, crise climática, emergência climática, é claro que a gente não pode deixar de citar e comunicação de dados científicos, né, todo o trabalho que vem sendo conduzido ao longo aí de muitos anos pelo IPCC, que terminou agora o seu 6º ciclo de avaliação, falta somente o relatório de síntese, né, que compila os dados principais dos 3 relatórios, com a produção de um relatório, né, que foi lançado em agosto de 2021, um em fevereiro agora de 2022, e o último relatório lançado agora em abril de 2022, cobrindo as bases físicas da mudança do clima, né, impactos, vulnerabilidade e adaptação, e as soluções potenciais para a mudança do clima. Se a gente fosse sintetizar as principais mensagens, né, do relatório 1, né, do IPCC, que o clima da Terra está mudando rapidamente, que a gente já está batendo 1,1 em relação aos níveis pré-industriais, lembrando da nossa meta de controlar esse aquecimento até 1,5, e que nas últimas décadas a gente já tem aí uma série de eventos extremos, como tempestades, secas, inundações, que acompanham, né, essa mudança do clima em várias partes do mundo. Ou seja, que essa mudança do clima induzida pelo homem já está afetando extremos climáticos e meteorológicos em todas as regiões do mundo, com uma série de consequências. E apesar desse quadro, né, bastante claro, com uma atribuição cientificamente robusta, né, desses eventos extremos, a ação induzida, né, pelo homem, o 3º relatório mostra que as emissões de gases de efeito estufa continuam subindo, né, então desse gráfico que mostra o aumento, né, decadal das emissões de gases de efeito estufa, ele indica uma certa desaceleração na última década, mas continua sendo um incremento, né, positivo das emissões de gases de efeito estufa. Então, esse é um ponto importante para a gente juntar as mensagens dos vários relatórios, e a mensagem que a gente pode extrair claramente é que, a menos que a gente tenha redução das emissões imediatas e profundas, né, em todos os setores, em todas as regiões, o 1,5 está fora de alcance, né, e eu acho que essa é uma posição cada vez mais consensual entre os pesquisadores. E o que a gente pode olhar dentro dessa trajetória de emissões, né, essa é uma figura do Climate Action Tracker, né, é essa lacuna, né, entre o que seria necessário, né, e a nossa ambição, né, de atingir a meta do Acordo de Paris, e aquilo que efetivamente está colocado na mesa, prometido pelos governos. Então, eu acho que essa é uma parte da comunicação. E pegando a fala final da Gabriela, né, o que são as soluções reais para as mudanças do clima, quem vai ser implicado no desenho dessas soluções e que custo essas soluções vão ter, né. Então, a gente vê nessa figura aqui a linha do tempo até 2030, né, a nossa série histórica de emissões, como nós já deveríamos estar em 2020 com uma redução bastante acentuada,
o que estava prometido pelo Acordo de Paris, que não nos mantinha nessa trajetória necessária para ficar no 1,5, e mesmo após a revisão, o aumento de ambição das promessas de mitigação não foi suficiente para que a gente entrasse nessa trajetória de redução acentuada. Então, é interessante a gente olhar o que é essa janela de tempo, quando a gente fala de uma emergência. A emergência, ela dá sempre o sentido de algo que veio inesperadamente, né, o que surgiu, né, num curto espaço de tempo. Então, embora eu concorde com o termo emergência no sentido da ação, ele não tem muito sentido na construção. Então, o que a gente observa aí é que é um tema que está fortemente na agenda política desde 1988, que é o ano de criação do próprio IPCC, né? Lembra que a gente está terminando esse 6º ciclo de avaliação, significa que nós já temos 6 relatórios extremamente volumosos, com bastante informação científica compilada, além de todos os relatórios especiais que o IPCC lança também, com temas específicos, né, ao longo dessa trajetória de 6 ciclos de avaliação. E todo esse esforço de interação entre ciência, comunicar ciência claramente em relatórios compilados, com sumários para tomadores de decisão, e numa integração de um painel intergovernamental, ou seja, você aproximar a ciência da mudança do clima aos tomadores de decisão, ele gerou algumas ações importantes, né? Então, o primeiro relatório, ele levou à própria criação da Convenção Quadro das Nações Unidas, né? O segundo está associado ao Protocolo de Quioto, o terceiro e o quarto, né, a gente já traz mais fortemente a questão da necessidade de adaptação, uma vez que os impactos já se configuravam cada vez mais fortes, e o próprio quinto relatório, que desemboca no Acordo de Paris. No entanto, né, se a gente considerar o período de existência do IPCC, né, desde 1988, até a gente chegar a um acordo como o Acordo de Paris, e perceber que do Acordo de Paris até 2022, já é claro que a gente não vai atingir essa meta, a gente pensa, se a gente tivesse agido antes, né, nós teríamos que ter um esforço de descarbonização das nossas sociedades a uma taxa de cerca de 2% ao ano. Hoje essa taxa está em 6 a 7% ao ano, se a gente quisesse manter aquela trajetória descendente das emissões. Isso aumentaria significativamente as nossas chances de limitar o aquecimento a não mais que 1,5. Então, na verdade, essa é o que eu chamo, ela não é uma emergência casual, né? Ela é uma emergência construída, e construída aí ao longo de quase 30 anos de um diálogo bastante difícil, né, entre a ciência e o processo de tomada de decisão, né. Parte desse diálogo também envolveu todo um caminho, né, de treinamento de cientistas. Essa é uma figura, se não me engano, de um artigo da Nature, sobre como a gente encoraja cientistas a conversarem mais e a melhorarem a sua comunicação com tomadores de decisão. E é um trabalho complexo porque exatamente as nossas formas de treinamento dentro das universidades não abordam essas questões, né? E esse fato se tornou cada vez mais importante quando a gente olha a discussão da própria emergência climática, porque a emergência climática, né, ela se arrastou nesses últimos 30 anos porque ela veio acompanhada de uma corrente muito forte de desinformação, de informações falsas, de ciência falsa, né, em circulação, e de um embate muito forte, né, para descaracterizar ou desmerecer a própria atividade científica, né. Então, como é que a gente trabalha, como é que a gente constrói conhecimento e habilidades que permitam à sociedade avaliar a informação e reforçar a instrução científica na sociedade? Então, acredito que muito da comunicação em ciência, ela, na verdade, ela tem que ser construída por um processo de educação científica na sociedade em todos os níveis, né. E aí é muito interessante a gente observar novamente que todo o período de tempo que a gente demorou para chegar no arcabouço de um Acordo de Paris, que aparentemente a gente vai ter dificuldade de concretizar. Essa é uma notícia recente, né, uma página aí da BBC, também de um relatório, né, de um instituto que pesquisa o clima, por que a guerra na Ucrânia está levando novamente a como se fosse uma corrida de ouro dos combustíveis fósseis. Então, a gente percebe novamente as profundas conexões entre a geopolítica e como a questão energética, ela foi sempre colocada também como uma forma de estabelecer pontes políticas entre diferentes países. E essa ponte política que a União Europeia, né, que a Alemanha e outros países estabeleceram com a Rússia, né, ela foi implodida agora com a guerra da Ucrânia, e a resposta que a gente vê em vários países, na verdade, é voltar a apostar
em combustíveis fósseis, né? Então, de repente, a emergência climática ela foi substituída por uma emergência geopolítica, né? Então, na verdade, a gente precisa de um exame muito mais profundo, né, de como o público, né, imagina a mudança climática e seu futuro papel na vida social, ou seja, como é que a gente sai de choques, né, que é o meu caso da pandemia, quando nós estávamos aí no auge da pandemia, a gente via, não, nós vamos sair da pandemia com a perspectiva de uma recuperação verde. A recuperação verde foi atropelada por um outro choque global, que é uma guerra, né, no continente europeu, que afeta a segurança alimentar e afeta a segurança energética. E essa decisão de longo prazo, ela vai sendo adiada à medida que esses choques globais vão se manifestando. Então, acho que são questões que começam a aumentar a complexidade, porque não se trata só de comunicar sobre a mudança climática ou a emergência climática, mas quais são as vertentes da emergência climática que conversam também com outras emergências e com outros choques globais. E quando a gente olha aí a literatura científica, né, fiz assim uma busca rápida, só pensei aqui alguns títulos, né, a gente observa uma série de artigos, informações que começam a analisar, né, como é que funciona isso no jornalismo, como é que a gente trabalha com desinformação online, como é que as mídias sociais afetaram a discussão sobre a mudança do clima, né, e esses futuros, esses imaginários futuros que são tão importantes para discutir mudanças de longo prazo, né. E aí eu trago só algumas figuras aqui muito rapidamente de um dos artigos, né, que é como combater a desinformação online sobre a mudança do clima, né, uma vez que essas plataformas passaram a ser um dos meios principais de comunicação e divulgação da informação. E é muito interessante como eles vão caracterizando essa rede de desinformação, que é outra coisa também que a gente precisa entender, e quais são os processos que geram retroalimentação, né, esses loops de feedback, né? Então, a gente tem um braço importante no financiamento, quem é que está financiando? Depois, quem são aqueles produtores da desinformação, e aí a gente tem vários grupos envolvidos, e depois dessa desinformação, ela encontra câmaras, né, de eco, né, e influenciadores que podem ser a mídia, que podem ser políticos, né, que podem ser outras fontes de desinformação, e depois como isso chega numa própria câmara de eco pública, né, quem é a parte do público que dissemina essa informação. Então, quando a gente já olha essa figura, a gente percebe um pouco da comunicação, de que não basta gerar só um belo produto de comunicação. Como é que a gente trabalha o problema de quem está financiando, de quem está distribuindo, de quem está potencializando ou propagando informações que, infelizmente, tiveram um custo de 30 anos de atraso numa resposta adequada à emergência climática. E é muito interessante que todas essas conexões, e aí um pouco da apresentação da Gabriela também foi muito importante nesse sentido, de lembrar que elas também são conectadas, né, não só os aspectos de produção e disseminação da informação, mas a fatores humanos, né, importantes como ideologia, valores, normas sociais, nossos sistemas de crença e os viés de confirmação que a gente tem para diferentes áreas do conhecimento. Então, como é que isso aumenta a nossa susceptibilidade para consumir, aceitar ou mesmo disseminar informações incorretas? E aí é muito interessante, só para fechar essa figura do artigo, né, que ele traz, então, um pouco estratégias de ação. Da mesma forma como a gente viu que a gente tem vários braços que estão associados a essa rede de produção de comunicação errônea, né, de desinformação, a gente tem características ou estratégias que a gente pode trabalhar anteriormente, né, soluções tecnológicas e ações, né, e respostas que a gente pode lidar depois que a desinformação é produzida, né. Infelizmente, muitas dessas questões a gente hoje está tentando legislar com o olhar, né, no retrovisor, e a gente precisa aprender com essa experiência como é que a gente faz melhor para as próximas questões. E aí uma das questões que eu gostaria, só para já encaminhar, para finalizar, que a gente se preocupa primeiro em trabalhar as informações sobre o fato em si, né, o que leva à mudança climática, o que está associado, quais são os custos, quais são os impactos, mas me parece que a gente precisa começar a avançar muito mais na comunicação sobre as soluções, e quais são as soluções efetivamente viáveis, o que implicam essas soluções e qual é o arcabouço necessário para implementar essas soluções. E dou um exemplo aqui, que uma das ferramentas, né, principais, aí, centrais do Acordo de Paris, são as metas que os países colocam, né, de acordo com as suas demandas. E essa organização, então, ela fez uma avaliação, né, dessas metas,
indicando quais delas efetivamente estavam seguindo, né, uma das premissas do Acordo de Paris, que é o aumento das ambições, que são esses em verde. Em vermelho são aqueles que não tiveram, né, um aumento de emissões. Em azul, os países não analisados, né? Então, a gente vê que tem uma parte do mundo, o Brasil está incluído, infelizmente, nessa parte vermelha do mundo, né? Em que não está aumentando as suas emissões, e ao mesmo tempo em que agrava as suas emissões, não incrementa as suas ambições de redução das emissões. E aí não vou entrar em detalhe aqui, mas a novela da produção das metas brasileiras para o Acordo de Paris, né, que envolve aí um documento de 2016, uma revisão em 2020, depois uma outra revisão em 2021, muito bem trabalhada aí por várias organizações, essa análise, mas basicamente a revisão da meta, né, ampliou, ela retrocede, né, o espaço para emissões e permite que a gente acabe emitindo muito mais do que aquele compromisso que a gente tinha feito em 2016, em valores absolutos. Então, como é que a gente comunica um quadro dessa complexidade para a população, para entender o que implica para o governo sair lépido e fagueiro, né, depois de simplesmente produzir um documento que vai nos permitir emitir ainda mais no caso de emergência climática. E, por fim, né, o Brasil também coloca na sua NDC de 2022 um indicativo de longo prazo para alcançar a neutralidade climática em 2050. O que é neutralidade climática? Então, eu acho que são essas questões, né, o que é um indicativo de longo prazo? Por que 2050? Em que a gente está falhando muito fortemente na comunicação também, né? Essa entidade, ela trabalhou aí, né, com as metas, chamadas metas Net Zero, né, e Net Zero trabalha emissões, a gente tem que entender quais as emissões, é diferente de neutralidade climática, mas coloca basicamente o que o Brasil colocou lá dentro do conjunto de países que forneceram informações incompletas para que pudesse ser aferido o que realmente está colocado ali como um indicativo de neutralidade climática até 2050. E aí eu trago só aqui algumas artigos, né, que foram saindo em outros meios de comunicação. Aqui é interessante, né, que não vai bastar plantar árvores, né, para a gente fazer o offset das emissões, né, então a gente ouve durante muito tempo todos os projetos que se baseiam, né, em plantios de floresta, etc. Será que isso vai resolver se a gente não reduzir emissões do outro lado? Um artigo recente muito interessante, né, que esse conceito do net zero pode ser uma armadilha muito perigosa de simplesmente empurrar com a barriga ainda mais o problema da solução climática que a gente já vem empurrando aí há 30 anos, né? Então, só para fechar, eu acho que quando a gente, ponto que eu gostaria talvez de focar agora, é a necessidade da gente trabalhar a comunicação do que está sendo colocado hoje como solução para a emergência climática, né? E aí é muito importante a gente indicar que tem diferenças entre aquilo que chama de marcos e entregas, né? A gente pode desenhar num mapa, né, os pontinhos que a gente quer percorrer, mas se eu chegar ali na beira do rio e eu não entregar a ponte que eu preciso para atravessar o rio, eu não chego do outro lado, né? Então a gente precisa diferenciar o que são esses produtos e serviços que vão representar alguma coisa tangível, concreta em termos de ações, e aquilo que simplesmente é uma mudança conceitual ou do momento, que aparentemente são os documentos que a gente vem produzindo, né? Então, os compromissos do Brasil, no momento, eles são marcos, né? O que a gente está precisando são as entregas, e eu acho que é isso que a gente precisa agora entender, como comunicar claramente e de uma melhor ciência disponível para a sociedade de uma forma geral. Eu encerro aqui e agradeço mais uma vez aí a oportunidade de conversar com vocês.